Donald Trump recentemente classificou o movimento antifascista como uma organização terrorista. O que me deixou impressionado com essa notícia é que estamos falando de um país que vive uma violência política há mais de um século. Alguns institutos, seja dos Estados Unidos e aqui no Brasil, mostram que a violência política nos últimos anos, em sua maioria, vem de grupos ligados à extrema-direita. E estamos falando de um país que tem KKK e outros grupos supremacistas brancos que esses não estão classificados como grupos terroristas. O que estão fazendo é algo parecido na Alemanha e na Itália, na década de 30 e 40 do século passado, que, aliás, segundo a reportagem do portal de notícias DW, foi copiada da política de segregação dos Estados Unidos. Ou seja, a gente, antes de falar de qualquer situação ligada a crime político, a gente tem que lembrar de Tulsa, de Malcolm X, de Martin Luther King, recentemente Nancy Pelosi, seu marido, Josh Shapiro, o casal lá de Minnesota, que foi morto, Marielle Franco, e entre todos os casos. Quando se fala de violência política, vem dos dois lados, mas os dados, as estatísticas mostram que apenas um lado é normal, mas criam-se uma narrativa tendenciosa, seja da direita americana e da direita brasileira, que a esquerda é assassina, a esquerda é que mata, sendo que o ser humano ele é ruim por natureza. Veja as notícias recentes aqui no Rio de Janeiro e no Brasil em relação a torcidas organizadas e outras questões. Não existe pensamento certo ou errado. Existe o ser humano que é mau por natureza, independente da posição. Mas, infelizmente, os grupos políticos de direita escondem fatos, usam dados tendenciosos, uma narrativa falaciosa para mostrar que apenas um lado é demonizado, sendo que os números mostram que não é mais ou menos isso. Até quando a gente vai ter que ficar ouvindo a narrativa da direita falando que eles são os santos e a esquerda é demonizada? Porque quando se fala de violência política, não tem santo, não tem santo. Então a gente precisa prestar muita atenção quando citam dados de uma determinada coisa, porque às vezes é sempre a favor do lado dele para que seja beneficiado ao grupo deles. E muita gente, infelizmente, acaba caindo nesse golpe.